Olá, tudo bem? Espero que você esteja bem e em paz. Estamos aqui para mais uma edição do Café com Jesus. E agora nós vamos refletir, ler e depois refletir sobre Gênesis 13. Então acompanhe a leitura. Vamos lá. A desavença entre Abrão e Ló. Saiu, pois, Abrão do Egito e foi para o Neguebe, com sua mulher e com tudo o que possuía, e Ló foi com ele. Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente, e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Então Abrão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você, vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita, se for para a direita, irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. A promessa de Deus a Abrão. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está? Olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra essa terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. Então Abrão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Manre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Senhor, muito obrigado por esse tempo, obrigado pela leitura que nós fizemos de Gênesis 13. Abençoa-nos agora, Pai, nesse tempo de reflexão, que Teu Santo Espírito nos dirija e nos dê Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha só, Gênesis. Então, o que Gênesis está destacando aqui nesse momento? Ele destaca essa progressão narrativa, os conflitos entre parentes, a forma de resolvê-los e os princípios espirituais que estão presentes aí no texto. O tema central aqui que a gente tem é a separação entre Abrão e Ló, a resolução pacífica desse conflito e a reafirmação da aliança em Deus. Então começamos aqui a fazer divisão e vamos aí começar já com os primeiros 4 versículos que falam sobre o retorno à adoração. A jornada de volta, Abrão sai do Egito com a sua esposa após o incidente com o faraó, sai com Ló, seu sobrinho também, e com todos os seus bens retornando ali para o Neguebe e seguindo em direção a Betel. E depois Abrão volta exatamente para o local onde havia armado a sua tenda ali no princípio, entre Betel e Ai, lembram-se? E aí ele também tinha construído um altar. E agora Abrão volta a invocar o nome do Senhor no mesmo local. Depois, continuando ali a questão do conflito que foi gerado pela prosperidade entre tio e sobrinho, ali nos versículos 5 e 7, a abundância, tanto Abrão quanto Ló, eles acumularam o quê? Grandes riquezas, possuindo muitos rebanhos e muitas tendas. E aí o que aconteceu? O que faltou para esse pessoal? Espaço, exatamente. Muita prosperidade, e faltou espaço. Então a terra se tornou insuficiente, vai dizer o texto, para sustentar ambos juntos. E isso gerou o quê? Atritos ali que eram constantes entre pastores dos rebanhos de Abrão e também os pastores de Ló. E o contexto, ainda o texto vai ressaltar para a gente, que havia ali os cananeus e os ferezeus que estavam habitando aquela região ali na mesma época, o que aumentava também a tensão entre a tensão sobre a ocupação e os recursos ali da terra. Então,
o que está acontecendo? A gente está vendo aqui pela primeira vez os fariseus, lembram-se? Os cananeus, a gente já tinha falado. Como a gente bem lembrou, né, eles eram filhos de Cã, ali um dos 3 filhos de Noé. E aí a genealogia deles está registrada ali, inclusive, em Gênesis 10. O contexto é que eles formavam, então, essa população predominante daquela região, que por isso levou o nome de Terra de Canaã, e eles eram conhecidos por habitarem principalmente cidades fortificadas e vales, e possuíam uma cultura e prática religiosa que era idólatra, e que mais tarde seria fortemente combatida por Deus. Já os fariseus, que é figurinha nova aqui que a gente está vendo, né, essa palavra, o que acontece? Os fariseus, eles eram um outro grupo de habitantes antigos que dividiam a terra com os cananeus na época de Abrão. Eles são frequentemente citados na Bíblia, ali fazendo dupla com esses cananeus, como nós vamos ver lá para frente, ali em Gênesis 34, a gente vai chegar lá ainda. Qual que é o significado? Diferente dos cananeus, a descendência exata dos fariseus, ela não aparece naquela tabela das nações ali de Gênesis 10 que nós já lemos e refletimos. E a maioria dos linguistas ali, estudiosos bíblicos, acredita que a palavra hebraica, que aqui no caso é perize, não se referia a uma etnia específica, mas sim a um estilo de vida. Por quê? Porque o termo fariseus, ele indica habitantes de vilas abertas ou camponeses, ou seja, enquanto os cananeus ali dominavam as cidades muradas, as cidades fortificadas, os fariseus, eles habitavam o quê? As áreas rurais e abertas ali de Canaã. Então você agora já tem uma ideia de quem eram os fariseus. Cananeus a gente já sabe, mas os fariseus, palavrinha nova aqui, você já tem uma ideia. E aí, continuando, a gente vai ter, para vencer essa questão dificultosa aqui que surgiu desse conflito gerado pela prosperidade, a gente vai ver a iniciativa de paz de Abrão. Olha só que louvável atitude abrâmica ele vai tomar. Maturidade e desapego. Por quê? Porque Abrão toma a iniciativa para resolver esse conflito e vai priorizar o quê? A paz, a união familiar. E ele vai declarar ali no versículo 8, não haja desavença entre mim e você, ou entre seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. O que é a proposta aqui de Abraão? Então, ele abre mão desse direito de escolha, porque ele era o patriarca mais velho. Que lição de humildade, hein, amigos? E Abraão vai oferecer a Ló a primeira opção sobre a terra, propondo então uma separação amigável para a direita ou para a esquerda, à escolha de Ló. Mas vejam só, que interessante, né? Essas desavenças surgiram ali entre os pastores de Abrão e de Ló, mas não entre esses dois. Então, como que é isso? Bom, a verdade é a seguinte, né? Vamos dizer aqui, eles tinham um relacionamento já antigo, de tio e sobrinho, mas o atrito prático e diário começou ali com os funcionários, com os pastores dos rebanhos, e possivelmente motivado então pela disputa por recursos ali, água, pastagem. E aí o que acontece? Aí então surge a proposta de Abrão para que haja ali a questão de uma decisão e não de desavença entre eles. E essa fala então revela que essa tensão dos campos já estava afetando o relacionamento pessoal entre eles, no caso, né? Ou pelo menos ali na iminência de começar. Então a atitude de Abrão, ela foi uma atitude proativa e foi uma atitude preventiva também, porque ele percebeu que o conflito dos pastores fatalmente destruiria a paz da família e agiu rápido para preservar o relacionamento, mesmo que isso custasse uma separação, uma dolorosa separação física, certo? E aí, no versículo 8, ele vai dizer o seguinte, olha só, vamos ler novamente, não haja desavença entre mim e você, ou entre seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Mas espera aí, eles não eram tio e sobrinho? Bom, a resposta é a seguinte, genealogicamente, biologicamente, sim, eram tio e sobrinho. Ló era filho de Arã, que morreu, e aí era Arã, irmão de Abrão, e Abrão então ficou cuidando do sobrinho. A questão aqui então, ela é linguística e cultural, né? Nós somos irmãos. Então, no idioma hebraico antigo, a palavra traduzida como irmão, que é ak, é um ACH e uma apóstrofe antes, possui um significado mais amplo. Por quê? Porque essa palavra, ela não só se limita a filhos dos mesmos pais, mas é frequentemente usada para descrever ali parentes próximos, membros do mesmo clã,
tribo ou povo. Então, ao usar esse termo, o que o Abraão está fazendo? Ele está enfatizando o forte vínculo que havia entre eles de sangue e a lealdade familiar. Somos da mesma família, somos da mesma carne, somos irmãos, usando então essa proximidade do parentesco como argumento principal para que não houvesse brigas entre eles. E aí a gente vai ter, prosseguindo, a questão da infeliz escolha de Ló, ali nos versículos 10 até 13, nós vamos poder dar uma olhada, que foi uma decisão de escolha baseada na aparência. Ló olha para a Campina do Jordão, vê que está muito bem irrigada, fica maravilhado, parecia o jardim do Senhor, ali o Egito, aquela coisa toda, mas a escolha de Ló é baseada, motivada exclusivamente, por quê? Pela conveniência material e do olhar visual apenas. E aí então se separam, Ló escolhe todo o Vale do Jordão e parte para o oriente, para o leste, separando-se de Abrão. Então, nesse sentido, o que acontece? Ló vai armando suas tendas cada vez mais perto de, olha ali a cidadezinha, Sodoma. O texto aí, inclusive, coloca uma advertência aqui para nós, que ele vai mostrar ali, nessa época, os cananeus e os fariseus habitavam aquela terra. E isso quer dizer o seguinte, que tem uma advertência moral muito clara sobre esse local aí. E aí, é mais ou menos assim que Ló estava caminhando por uma situação complicada, porque ele se deixou levar pela questão visual. Bom, de qualquer maneira, existe uma reafirmação da promessa divina, porque mesmo que tenha a questão da separação, a questão da dor da separação do tio, sentindo falta agora do sobrinho, o consolo de Deus chega. Por quê? Porque após a partida então de Ló, o Senhor fala com Abrão, de certa maneira, aplacando aquela dor ali da separação que se fazia necessária. E Deus convida ele a levantar os olhos e a olhar para o norte, sul, leste, oeste, e aí promete dar toda aquela terra para ele e para sua descendência para sempre. E aí a gente tem a questão da promessa da semente, em que o Senhor promete multiplicar a descendência de Abrão como o pó da terra. A gente vai ver no versículo 16 ali, tornando-se essa descendência incontável, inumerável. E Deus manda inclusive Abrão percorrer a terra de alto a baixo e tomar posse dela pela fé. Tomar posse da promessa pela fé. Então, o que acontece? No versículo 11 a gente vê que Ló foi para o leste. Mas ali no versículo 14, como eu falei para vocês, Deus fala para Abrão em todas as direções, inclusive para o leste também. Isso não fica contraditório? Bem, a verdade é que não há contradição, porque a ação de Ló e a promessa de Deus, elas operam em esferas diferentes. Primeiro, a escolha de Ló, o que aconteceu? Ló fez uma apropriação geográfica, imediata e temporária. Olhou, gostou, Ele olhou para o Vale do Jordão, a leste, e decidiu se estabelecer ali por uma conveniência humana, dos sentidos que ele estava vendo, que ele estava percebendo, puxa, eu vou para lá porque ali é mais bonito, aquela coisa toda, então vamos lá. E aí se deixou levar por isso. Mas a promessa feita a Abraão é de que Deus ali vai fazer uma promessa profética, eterna, pactual. Embora Ló estivesse ocupando aquela porção de terra naquele momento, o Senhor estava fazendo o quê? Declarando para Abrão que ele, Senhor, é o dono e soberano da região. Então, Deus estava garantindo que a longo prazo, toda aquela terra, incluindo o leste que Ló havia escolhido, seria a herança definitiva dessa descendência de Abraão. E aí Ló era apenas um habitante ali provisório, a posse eterna pertencia à semente de Abraão. Seguindo adiante, a gente tem então uma questão de novo estabelecimento e adoração, versículo 18, em que Abrão move então as suas tendas e vai viver próximo aos grandes carvalhos de Mamre em Hebrom. E a resposta de gratidão é que o capítulo então se encerra com Abrão construindo um novo altar a Deus, mantendo então essa postura que nós vemos aqui, momento a momento, uma postura contínua de adoração e de dependência de Deus em seu novo lar. Então, só para você compreender, o versículo 18, a gente tem uma dúvida. Peraí, mas carvalho de Mamre é em Hebrom e não é em Canaã ou é? Bom, Hebrom fica no coração de Canaã. A terra de Canaã abrangia então uma vasta região
que a gente conhece hoje como sendo Israel, Palestina, a parte dos países vizinhos, e tudo isso faz com que se localize ali na região montanhosa, cerca de 30 quilômetros ao sul de Jerusalém, e torne-se assim então um dos locais mais importantes e sagrados de Canaã para os patriarcas. E ao se mover então para os carvalhos de Mamre em Hebron, Abrão estava fincando ali suas estacas profundamente dentro da terra prometida, enquanto Ló, ao ir para a planície ali do Jordão e armar tendas até Sodoma, o que estava acontecendo? Ele estava se movendo para as margens, para as fronteiras da terra. Bom, finalizando a reflexão de hoje, tem um detalhe muito importante aqui, fascinante, que oferece uma reflexão profunda para a gente, que é o exercício dessa questão de teologia prática, de missão integral que a gente vive. O contraste dramático entre os olhares e as construções dos dois personagens, Abrão e Ló. Bom, primeiro é o seguinte, nós temos um contraste dos olhares. Vamos lá? Visão natural e visão espiritual. O olhar de Ló, ali que a gente viu, o que acontece? Ló olhou ao redor e viu, conforme fala no versículo 10. Ló toma a iniciativa e usa a própria visão natural para avaliar o seu futuro. A campina do Jordão parecia linda, como se fosse, como ele menciona aqui, um jardim do Senhor. No entanto, a gente vai ver que a ironia trágica do texto é que ela também é comparada à terra do Egito. E Ló olhou para o que parecia o Éden, mas escolheu um lugar que trazia o quê? Escravidão e o mundanismo do Egito, de onde eles tinham acabado de sair com tantos problemas ali que aconteceram. Então Ló foi guiado puramente pela estética e pela conveniência material e simplesmente se baseando nos seus sentidos, naquilo que ele podia ver, ouvir, sentir e assim por diante. Já o olhar de Abrão, essa visão espiritual, é de que após Abrão então ceder esse direito de escolha e ficar com o que sobrou, a iniciativa muda. Não é Abrão quem decide olhar agora para onde ele vai e tal, mas é o próprio Deus quem ordena ele. E a gente vai ler ali depois escrito, né? Disse o Senhor a Abraão depois que Ló separou-se dele: erga os olhos de onde você está e olhe para o norte, sul, leste, oeste. Abraão então é convidado a ver a vida e o futuro, não pela ótica dele, da ambição humana ou qualquer outra situação, mas sim pelas lentes da promessa divina. E depois nós temos o contraste das construções. A tenda, ou melhor, as tendas versus o altar. Por quê? Porque o capítulo, de certa maneira, ele parece silencioso, mas ele tem um barulho ensurdecedor sobre essa condição do coração de ambos, Abrão e Ló. Veja só, a progressão da tenda de Ló. No versículo 12, a gente vai ler o seguinte, né? Ló foi armando suas tendas cada vez mais perto de Sodoma. Veja só, Ló não entrou na cidade que a gente sabe que é corrupta de uma vez só. Foi um declínio assim, passo de cada vez, foi um declínio gradual em direção a um abismo moral, guiado por interesses comerciais e pastoris, né, pela visão só dos sentidos. E a prioridade do altar de Abraão, enquanto ali a gente vê a questão das tendas que vão sendo construídas por Ló, prioridade para Abraão é o altar. Abraão também move suas tendas, sim, e viaja ali, como a gente já viu, para os carvalhos de Mamre, ali em Hebron, que é bem no centro de Canaã, mas o destino final de Abraão nunca é apenas a sua tenda, a sua casa, o seu conforto. O versículo 18 vai dizer o seguinte: e ali construiu um altar ao Senhor. Note que o capítulo 13 começa com Abraão retornando ao altar onde antes havia invocado o nome do Senhor, e termina com ele construindo um novo altar. O que quer dizer isso para a gente? Que independente de onde Abraão estava, a prioridade dele, irrevogável e indiscutível, inegociável, é estabelecer um espaço de oração e de intimidade com Deus. A vida de Abraão, então, ela é sustentada pela oração contínua. Eu vou repetir aqui. Oração contínua, isso te lembra alguma coisa? Pois é, enquanto Ló se apoia, sabe do quê? Na sua autossuficiência. Então, isso tudo de Gênesis 13 é um material belíssimo, que rende reflexões diárias para a gente muito poderosas sobre onde é que nós estamos fincando as nossas tendas. E se nós temos tido o cuidado, né, de edificar altares ao Senhor Deus. Então, peço que você reflita sobre isso. Um grande abraço e até a próxima vez. A paz. Valeu!